bom dia, gente boa. Tudo bem? Espero que sim. Semana passada, nós estivemos iniciando nosso segundo módulo de soterologia, aonde nós buscamos aprender um pouquinho mais sobre os elementos da salvação. E eu gostaria, antes de iniciar a aula de hoje, ler um texto para poder explicar um pouquinho mais sobre a nossa ideia, aonde nós queremos chegar, tá bom? Então, o texto está em Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20. O texto aqui, o contexto está falando sobre os falsos profetas, os falsos mestres, mas eu quero aplicar essa palavra à vida de todo o cristão, porque o profeta é aquele que professa a palavra de Deus, aquele que professa o evangelho de Jesus Cristo. E diz assim a palavra: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos vos conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, todos os seus frutos pelos seus frutos os conhecereis. A gente fica pensando sobre a salvação, e uma coisa é inevitável, uma coisa é verdadeira, é a questão do fruto da salvação. Existem muitas dúvidas a respeito desse assunto, sobre se é salvo, se não é salvo. A gente não pode julgar, mas nós conseguimos entender e visualizar os frutos da salvação, igual nós vimos semana passada na aula. Se você não assistiu, não acompanhou a aula anterior, busque lá no CAD, vai lá na página da igreja, está lá na sequência da semana passada. Vale a pena você estar assistindo depois, tá? Então, assim, nós precisamos viver uma vida que condiz a verdadeira conversão, que condiz a verdade do cristão. E hoje nós vamos falar sobre um outro elemento da conversão. Um outro elemento que nós vamos falar hoje é sobre fé. Sobre fé. Então, semana passada nós falamos sobre regeneração, sobre conversão e sobre arrependimento. Aí você vai me perguntar sobre regeneração. O que é regeneração? O que é conversão? O que é arrependimento? Então eu vou recapitular aqui para vocês num resumo muito bem compacto, tá bom? Se você quiser referências bíblicas, assista, mais uma vez eu digo, a aula da semana passada, e lá estão as referências que nós tratamos ponto a ponto, detalhe por detalhe, tá bom? Então, regeneração nada mais é que o novo nascimento. Então, a regeneração, ela é necessária para ter uma vida de santidade com o Senhor. Se não houver o novo nascimento, se não nascer novamente, ser uma nova criatura, é impossível viver uma vida de santidade com o Senhor. Às vezes as pessoas confundem sobre a conversão, e a conversão não é um convencimento de uma verdade. A conversão nada mais é do que uma vida nova, mudar de hábitos, viver uma vida diferente do que você vivia antes, viver uma vida controlada pelo Espírito e não controlada pela carne.
Então, é muito complicado, mas simples ao mesmo tempo. Ou seja, aquele que recebe Jesus Cristo, aquele que se entrega para Jesus com todo o coração, ele tem prazer em viver uma vida nova, uma vida com o Senhor, uma vida aonde ele tem prazer em viver andando com Cristo, fazendo as coisas que Cristo quer que ele faça. É difícil você entender aquela pessoa que se diz convertida, mas vive numa vida pecaminosa, vive numa vida que agrada a carne. Nós lutamos constantemente. É uma luta constante do espírito com a carne. É constante. Paulo já disse isso, é constante. Mas nós temos um que é vitorioso, que nós entregamos a vida a ele, em que dá vitória a nós sobre essas coisas. Porque Jesus Cristo, ele é a fonte da nossa salvação. Ele é a nossa salvação, né? O autor da salvação, como nós vimos no primeiro módulo de soteriologia. Também você pode buscar aí na página da igreja. Uma das primeiras aulas foi sobre soteriologia e nós falamos sobre o autor da salvação. Também tem vários detalhes lá bíblicos, base bíblica para isso, tá bom? Então, regeneração, um novo nascimento. Então, é necessário ter um novo nascimento para uma vida de santidade com o Senhor. Segundo elemento que nós vimos semana passada foi a conversão. E o que é se converter? O que é conversão? Conversão é dar-se as costas para o pecado e voltar-se para Cristo. Olhar para Cristo, andar com Cristo. Os homens são exortados a que voltem para Deus. Então, os homens são exortados para que vivam uma vida que exalte e que adore a Deus. E isto é o fato, essa é a obra da conversão. Lembrando que os elementos da salvação, eles acontecem simultaneamente. Uns são gradativos, onde nós temos que trabalhar para aperfeiçoar, e outros a gente já tem instantaneamente. E no caso da conversão, nós devemos mudar, dar as costas para o pecado e esquecer o que ficou para trás. Eu costumo dizer que quando nós voltamos para trás, né, nós olhamos para trás, nós deixamos de ver as bênçãos do Senhor, nós deixamos de caminhar. Caminhar é sempre para frente, para trás é um retrocesso, e retrocesso sempre é ruim. Então os homens são exortados a que voltem-se para Deus. Depois nós vimos também do arrependimento. Arrependimento é a confissão do pecado diante de Deus e reparação dos erros. Você confessar ao Senhor que você estava distante do Senhor, você estava em práticas totalmente abomináveis pelo Senhor, e reparar os erros, mas isso não tira a consequência dos seus pecados. Não tira as consequências daquilo que você fez. Dependendo do que você fizer, você tem consequência para o resto da sua vida. Isso é natural porque é ato e efeito, né? Então, o verdadeiro arrependimento nunca existe, a não ser em conjunto com a fé. E lembrando que arrependimento não é remorso. Tá? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é um ato onde você olha para aquilo, você se arrepende e não faz mais. Você não quer fazer mais. Você não tem mais prazer em fazer aquilo. Esse é o ato do arrependimento. Né? Esse é o ato do arrependimento. Podemos cair? Infelizmente podemos, mas não é o que a gente quer. Então a gente cai, levanta, tropeça, mas a gente está sempre diante do Senhor, prostrados, de joelho, em oração, nos humilhando. Nós devemos estar sempre nos humilhando e buscar sempre a direção do Senhor. Nós vamos ver para frente aí também sobre, além da fé, nós vamos ver a justificação, a santificação, né, e a perseverança, que são os elementos da salvação nas próximas aulas. Você na EBD, eu criei um quadro aqui novo, tá? Então, você que está aí assistindo, está acompanhando a aula ao vivo, você tem aí o prazer de participar
da nossa aula. Semana passada eu falei aí, eu pedi para os irmãos estarem comentando, mandando perguntas, e agora é a oportunidade, tá? Você pode colocar sua pergunta, você pode colocar o seu comentário. Semana que vem nós estaremos trabalhando em cima disso. E aí, com isso dito semana passada, então eu trouxe aqui algumas frases que foi dita semana passada, foi escrita aí no nosso chat, e aonde primeiro foi o pastor Alexandre, e aí ele disse assim, ele escreveu o seguinte: conversão é mais a mudança do navegante, ou do coração do navegante, do que apenas mudança de rota. Então, você precisa querer, você precisa mudar, você precisa ter aquilo dentro de você, aquele prazer de mudar. Não apenas mudar a rota, mas mudar de verdade, né? E também o irmão Moisés Saraiva também colocou um texto, escreveu aí, né, que sejamos como Davi, homem segundo o coração de Deus, exemplo de uma conversão genuína, como demonstrada no Salmo 51. Então, viver para Deus e poder ser chamado amigo de Deus, poder ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, isso é maravilhoso, isso é fruto do arrependimento, é fruto da salvação. Então, você na EBD, foram esses dois que a gente selecionou e colocou aí para vocês, aí os pensamentos. Obrigado, irmão Moisés e pastor Alexandre, muito obrigado aí pela participação. Participe hoje de novo, tá bom? Participe aí com a gente. Então hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre fé. Fé, o que é fé? Coloque aí, escreva aí para você o que é fé. O que é fé nos dias atuais. O que a sociedade fala sobre fé? O que as pessoas falam sobre fé? Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu trouxe alguns pensamentos, eu trouxe alguns textos, né? Mas agora eu quero trazer texto bíblico. Então, Hebreus 11:1, eu trouxe em 3 versões aqui, eu trouxe na Almeida Revisada e Atualizada, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, ou melhor, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aqui, Almeida Revista e Atualizada. Almeida Corrigida e a Fiel, ela diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E também a King James diz o seguinte na versão King James: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. E mesmo assim, através desses textos, ele fica um pouco confuso muitas vezes, mas eu trouxe mais alguns exemplos e mais algumas simplificações da questão fé. A fé, a gente tem certeza de que Deus existe, de que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, por você, e nós esperamos algo que nós não vemos, que é a Nova Jerusalém, que é a vida no céu, a vida com o Senhor, com os santos de Deus. Mas o que Moody fala em seu comentário desse texto? A fé é a confiança naquilo que não se vê. Não é confiança no que desconhece, pois podemos conhecer pela fé o que não podemos ver com os olhos. Acho que exemplificou melhor, deu uma clareza, jogou luz ao texto que nós lemos aqui de Hebreus 11:1. Então, a fé é a confiança naquilo que não se vê. Nós confiamos, não vemos, mas sabemos que existe. É igual o ar, nós não podemos ver o ar, mas nós sentimos. Então, Deus, nós confiamos porque nós sabemos que Ele existe, porque nós sentimos o Senhor, porque nós sabemos que Ele é conosco. Deus, Ele é conosco e nós temos fé nisso. Outro
texto sobre a questão de confiança, sobre fé, Moody também disse o seguinte: é bom perder a confiança em nós mesmos e ganhar confiança em Deus. Muitas vezes nós temos a fé em nós, em nossos atos, nas nossas atribuições, nas nossas atitudes. Mas muito melhor é ganhar a confiança em Deus. Porque é Deus quem sustenta todas as coisas, nós não somos nada. Nada do que fazemos pode nos dar a salvação. Nada do que fazemos pode nos dar uma vida de paz. Só Jesus pode dar uma vida de paz. Outra definição de fé. A fé é a confiança absoluta. Compromisso assumido de ser fiel à palavra dada. Garantia dos bens que se esperam e a prova das realidades que não se veem. E Romanos 1,17, que fala que o justo viverá da fé. Então, é pela fé que nós estamos vivos, é pela fé que nós estamos aqui, unidos. Você aí, eu aqui, mas nós unidos em prol de um só objetivo, que é aprender mais da palavra de Deus, aprender mais do amor de Deus, aprender mais sobre o Senhor, sobre as coisas de Deus. E aí, Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, a fé nos dá potência, a fé nos dá poder para nos defender das setas do maligno, daquilo que ele quer nos derrubar, quer nos prejudicar, mas pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Fé é a luz que não vejo, mas é ela que me guia. Então, é pela fé. E também Madre Teresa de Calcutá, ela disse o seguinte certa vez: a força mais potente do universo é a fé. Então, diz também a palavra de Deus que pela fé muitos homens fizeram muitas coisas para o Senhor. Está lá na galeria da fé, né, dos heróis da fé, em Hebreus 11 ali, já tem falando sobre a fé. E a fé, ela move montanhas, né? Aí eu quero trazer para vocês alguns tipos de fé. Alguns tipos de fé que é importante nós sabermos, porque nós podemos diferenciar a fé, né? Então, primeiro, é a fé intelectual ou a fé natural, a fé que todos têm uma fé em alguma coisa. Então, é crer que algo é verdadeiro sem prova e nem compromisso com isso. Então, é você simplesmente crer que aquilo é verdadeiro. Então, isso é uma fé natural, uma fé intelectual. E a fé em Deus, a fé em Deus é crer na existência de Deus e suas habilidades. Esta é a fé em Deus. E também a fé salvadora. Essa fé é a fé que nos leva à salvação, que é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma pessoa viva, uma pessoa que dá perdão, né, para perdão dos pecados e confiar que Ele pode oferecer, Ele oferece, na verdade, a vida eterna com Deus. Então, essa é a fé salvadora, a fé que nós cremos em Cristo, né? E quando nós cremos em Cristo, nós vivemos para Cristo. Não basta simplesmente crer nas ações de Jesus Cristo ou na capacidade de Deus para a salvação. A verdadeira fé salvadora é mais do que isso, é um relacionamento pessoal com o Salvador. O relacionamento. Como nós conhecemos a outra pessoa? Quando nós andamos juntos, quando nós convivemos, quando nós andamos juntos com aquela pessoa. E a mesma coisa é com o Senhor Jesus, né? Então, nós conhecemos Jesus porque nós andamos com Ele, nós temos que andar com o Senhor. Então, uma vida
de convertido, uma vida de pessoa salva, uma vida que agrada a Deus, é uma vida de fé. E a fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí eu quero trazer alguns elementos da fé, assim como nós fizemos semana passada, que falamos sobre elementos do arrependimento, né? Elementos do arrependimento, os mesmos elementos são os elementos da fé. Então, o elemento da fé intelectual. Vamos lá em João. João capítulo 2, versículo 23 e 24. João 2, 23 e 24. João 2, 23 e 24. Essa é a fé intelectual. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, a fé intelectual é conhecer a verdade da revelação de Deus. Eles acreditavam, eles tinham fé. Por quê? Porque eles estavam vendo os sinais que o Senhor fazia. Esta fé é intelectual, é de ver, de conhecer, de observar, de sentir, né? De ver, de ter aquela noção que aquilo é real. Conhecer a realidade da salvação em Cristo Jesus. Né? Então, nós precisamos entender que é Jesus quem nos salva. É através da pessoa de Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus Cristo. Não é pastor A, B ou C, não é denominação A, B ou C, não é ninguém além de Jesus Cristo. Né? Jesus foi quem entregou a vida para morrer por mim e por você. Ele se entregou a si mesmo como oferta em sacrifício com cheiro suave a Deus. Então, primeira coisa aí é o elemento da fé intelectual, conhecer a verdade da revelação de Deus, conhecer a realidade da salvação em Cristo. E a fé intelectual é uma crença intelectual na doutrina relativa à pecaminosidade e dependência de Cristo. É entender que eu sou pecador e que eu preciso de um Redentor, que eu preciso ser salvo por Cristo. Uma pessoa ela só é convertida, ela só entrega a sua vida a um Senhor quando ela entende que ela não consegue fazer por si só. Então, através do intelectual é que você compreende que você precisa de um Salvador. Tá? Então, é através do intelectual. O segundo elemento é o elemento emotivo. Né? O mesmo elemento emotivo do arrependimento agora é o da fé. Então, elemento da fé salvadora, então primeiro o intelectual e agora o emotivo. E João 8, 30 e 31. João 8, 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, além de entender, além do intelecto ser utilizado para a fé, também a questão emotiva, as emoções, ou seja, concordar com a revelação do poder de Deus e a graça em Jesus Cristo, aplicável às necessidades da alma. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de um direcionamento, eu preciso de seguir um caminho. E qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ir para o céu.
Eu entendo o Evangelho de Cristo, eu entendo que sem Cristo eu sou condenado, eu já estou condenado e o meu destino é o inferno. Eu entendo isso e através do meu entendimento eu falo, peraí, se eu sou condenado, se eu dependo de alguma coisa para eu poder ir para o céu e eu não consigo fazer nada por isso, eu pessoalmente não consigo. Eu conheci o caminho, eu sei o caminho, peraí, o caminho qual é? O caminho é Jesus Cristo. Então, eu concordo que a revelação do poder de Deus, através de Jesus Cristo, me dá a certeza de que de que eu vou para o céu. Aí essa é a conversão, essa é a fé salvadora. São coisas que acontecem simultaneamente. Nós desmembramos para poder entender um pouquinho mais. Não sei se eu estou sendo muito rápido, não sei se eu estou sendo claro, eu estou tentando ser o mais claro possível para falar sobre essa questão da fé. Tá bom? Não sei se já tem textos aí, então coloque aí, comente, complemente aí também, nos ajude nessa questão, que semana que vem nós iremos colocar você aqui como participante desta aula. E para a gente aqui estar finalizando esses elementos da fé salvadora, além do intelectual, entender, conhecer a verdade, né? Saber intelectualmente que Jesus Cristo ele tem o poder, porque ele é o caminho, né, para a salvação. Eu concordo com a revelação do poder de Cristo, aplicável à necessidade da alma humana que precisa de salvação. E aí eu tenho a questão voluntária, o voluntariado. A fé salvadora também tem o voluntariado. João 14, 1. João 14, 1 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É um texto bem conhecido, onde Jesus Cristo está confortando os apóstolos e falando e anunciando que ele iria preparar um lugar para nós. Então, a fé salvadora no voluntariado é confiar em Cristo como Senhor e Salvador. Entender que Ele está preparando, Ele foi preparar um lugar para nós no céu. Então, render a alma culpada e contaminada do pecado ao governo de Cristo, pois Cristo, Ele é o nosso guia, o nosso Salvador, o nosso exemplo. É por isso que nós somos conhecidos como cristãos. Por quê? Cristãos, pequenos cristos, cristãos que andam conforme o pensamento de Cristo. Se você não age como Cristo, então não envergonhe o nome de Cristo. Não fale que você é cristão. Tá bom? Então, viva uma vida com Cristo. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas mais uma vez eu digo aqui, nós pertencemos ao perfeito e nós temos um advogado junto com Deus, que é Jesus Cristo. Nós devemos andar numa vida de santidade, uma vida separada, uma vida onde nós mostramos a fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, render a alma culpada e contaminada ao governo de Cristo. Ele deve ser o nosso governador, é Ele que deve governar as nossas ações. Nós estamos vendo nos dias de hoje que os governos, as autoridades estão comandando a questão das atitudes das pessoas. Você imagina Cristo, que é uma autoridade máxima, vamos dizer assim, a autoridade máxima em nossas vidas é Cristo. Ele deve ser o nosso governante e conduzir as nossas ações, receber Cristo como fonte de perdão e vida espiritual. Ele é a fonte do perdão. Jesus Cristo, Ele é amor. Ele é paz. Ele entregou a vida por mim e por você. Só podemos entender isso através desses elementos da fé intelectual,
emotiva e também a voluntária. Nós nos entregamos a Cristo, nós nos voluntariamos a fazer a vontade de Cristo, a andar como Ele andou. A fé, ela conduz às boas obras, visto que ela abrange toda a verdade de Deus. Então, as obras de Deus são a própria evidência da fé. Tiago 2, 14 a 26 está falando sobre a fé sem obra. Então, Tiago ele escreve a crentes convertidos, aonde eles estavam esperando Jesus Cristo voltar, eles estavam ali numa boa, falaram, agora é só esperar Jesus, vamos ficar por aqui. Mas Tiago olha aquela situação, aquela morosidade, aquela mornidão, aquilo que já está tranquilo, aquele sossego. Ele fala, gente, ei, acorda. Eu sei que Paulo disse que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Ok. Mas, gente, nós somos salvos para as boas obras, porque o mesmo Paulo disse lá em Efésios 2, 8, 9 e 10. Na verdade, no versículo 10, ele fala que nós somos feituras de Deus para as boas obras. Então, Tiago ele vem trazendo isso, a questão da fé sem obras. Adianta ao irmão vir, passar a necessidade e vir falar com você, e você, vá em paz, né? Eu vou orar por você. E você tem como ajudar e você não ajudar, isso é morto, isso não é um resultado da sua fé, as boas obras. A fé, ela é suscetível de aumento. E tal crescimento da fé devemos buscar, tanto por exercício das nossas forças, quanto pela aplicação direta à fonte da fé em Deus. Lucas 17:5, para a gente encerrar. Lucas 17:5. Lucas 17:5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E o Senhor vem aqui falando, olha, se você tiver a fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão ser capazes de fazer muitas coisas. Então, meus amados irmãos, você que nos acompanha, tenha fé de que Deus irá fazer muitas coisas. Eu tenho fé que Deus, Ele é aquele quem nos sustenta, aquele que nos dá o direcionamento. E nada pode ser feito sem o seu aval, sem aquilo que é vontade dEle. Que Deus abençoe. Semana que vem nós vamos falar sobre justificação. Então, nós falamos sobre regeneração, né, o novo nascimento, a conversão, o arrependimento, falamos dos elementos do arrependimento, e hoje nós falamos sobre fé. Semana que vem nós vamos falar sobre justificação. Não perca a aula, assista a aula da semana passada, e para ajudar também, complementar o conhecimento, volte lá atrás, no primeiro módulo de soteriologia, que vai tirar muitas dúvidas acerca também desse assunto, que nós estamos complementando somente, tá bom? Então, Deus abençoe, muito obrigado por tudo, Deus abençoe.